é a melhor escolha. E a Unimed Campos tem um jeito de cuidar focado no bem-estar dos seus colaboradores e família. Por planos a partir de R$ 109,53, você pode contar com a maior rede de assistência médica da região, recursos próprios com tecnologia de ponta, além de excelência e cuidado em cada detalhe. Unimed Campos. Pode contar. Oito horas 22 minutos em Campos, de volta com o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM 98,3, ao vivo também no Face, no YouTube, no Instagram. Você acompanha este programa em podcast também, na íntegra, né? Daqui a pouco vai estar disponível em todas as plataformas tocadoras de podcast, pela Plena TV, logo mais tem reprise no Jornal Folha da Manhã, amanhã no impresso, bem cedo nas bancas e nas casas dos assinantes. A entrevista de hoje, que fizemos mais cedo, aqui no primeiro bloco do programa, com o ex-governador, jornalista, ex-senador e presidente da LERJ, Sérgio Cabral, também parte dela estará no impresso de amanhã. E também pelos aplicativos de rádio, o aplicativo exclusivo, pela Alexa, dá um comando aí para você ouvir a Folha FM. O oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radimed Diagnósticos por Imagem. Já voltamos e nessa dinâmica que a gente mudou em função da agenda do Sérgio Cabral, a gente traz agora as manchetes de hoje do programa. Campos tem tempo nublado agora, neste momento. A temperatura é de 25 graus, a máxima prevista para hoje é de 29. Para o fim de semana, o Instituto Nacional de Meteorologia traz previsão de chuva para toda a região sudeste. E para Campos, só para conferir aqui, no sábado, previsão de tempo nublado. Já no domingo, a probabilidade de chuva é maior, chegando a 60% de chance. No portal folha1.com.br é destaque aqui para você conferir com a gente nas manchetes de hoje. E essa notícia que rodou ontem o Brasil inteiro. Juíza de Campos sofre ataque racista de advogado. Abre aspas. O que ele escreveu. Em breve observação, a magistrada afrodescendente com resquícios de senzala e recalque ou memória celular dos açoites, fecha aspas, diz petição de José Francisco Abud. Essa notícia ontem rodou o Brasil e nós vamos já comentá-la. Aulas no CIEP da Codim são suspensas nesta onda de violência em Guarulhos. É outra notícia também que traz para a gente uma dimensão que realmente Campos está. 3 pessoas foram mortas a tiros em menos de 24 horas na região e teve que parar um colégio. É uma metrópole, né? A gente vê isso no Rio ou nas grandes cidades. Guarda de Campos alerta para cuidados no trânsito após aumento de acidentes. Encontro discute situação epidemiológica da dengue e implantação de teste rápido. Concurso do Degase terá 515 vagas com salário inicial de R$ 5.382. As informações estão aqui no portal folha1.com.br. Corre lá para você saber os detalhes aí dessa minuta do edital e fazer a sua inscrição. Inauguração do Outback de Campos dos Goitacazes é adiada. Igor Barcelos assume direção do MDB em São João da Barra. Ainda no portal Folha 1, Detran levará serviço de vistoria itinerante de veículos para São João da Barra em abril. Johnny é o primeiro sanjoanense na maratona de Boston, nos Estados Unidos. Cerca de 3
368 mil pessoas estão inadimplentes no norte fluminense. Isso aqui é, de fato, também outra notícia preocupante. Em Campos, segundo dados do Serasa, a dívida dos inadimplentes já ultrapassa 1 bilhão de reais. São essas manchetes que estão lá no portal folha1.com.br. São 8 horas e 26 minutos. E eu quero, então, pegar algumas dessas notícias. O Brasil jogou ontem, ganhou a Colômbia por 2-1. Gol no final do jogo, né? Garantindo aí a vitória do Brasil, do Vini Júnior, e a seleção segue aí nessa disputa para conseguir uma vaga para a Copa do Mundo, que vai ser Estados Unidos e México. Acho que tem um terceiro país também, acho que Canadá. Canadá. Pega aí, né, 3 países pela primeira vez. E um número maior de seleções participando. Vamos comentar também, eu vou pedir ao Luiz para trazer. Ele viu parte desse jogo, viu um pouco o jogo, então a gente comenta sobre essa seleção brasileira. Bom, meu caro Luiz, deixa eu trazer essa notícia para você comentar e trazer a sua impressão. E assim, é um fato que causa muita estranheza por a gente estar num mundo tão comunicativo, num mundo tão tecnológico, todo mundo tem informação de tudo. O Brasil vem fazendo aí, ao longo desses anos, né, depois de 300 anos de escravidão, vem fazendo fortes campanhas e massificando a informação contra o racismo a todo instante. A gente tem datas, a gente tem uma série de elementos que ajudam a tentar reverter essa situação, e de repente um advogado, que não pode ser um alienado, tem que estar por dentro dessas coisas todas, principalmente das leis, traz um texto desse em uma de suas petições. E isso trouxe, assim, não só uma repercussão viralizante, foi na hora que aquilo viralizou, como também viralizou a manifestação contrária de vários órgãos, de várias entidades, a própria OAB, e aí hoje se fala em punição, se fala em cassação de carteira, uma série de coisas. Essa frase que eu li mais cedo aqui, que está no portal Folha 1, e que é a frase que ele escreve na abertura, lá na parte da sua petição. Como você recebeu essa notícia? Eu fiquei meio incrédulo. Desculpa eu já dar a minha impressão antes de você, mas só para a gente poder debater e a gente conversar. Como que você viu essa informação quando você recebeu e como que você analisa todo esse contexto que eu passei aqui? Nogueira, primeiro de novo, lembrar da entrevista que eu fiz agora há pouco com o Leandro Sérgio Cabral, antes de responder, se me permite. Desde que eu anunciei a entrevista, como a gente já havia entrevistado ele depois de solto, né? Foi a mesma coisa. E eu quero agradecer aos haters, sinceramente, porque ódio em rede social gera engajamento. Então fizeram uma boa propaganda da entrevista. E como eu disse aqui na abertura do Bloco Teron, é bom repetir, pode ter gente começando a ouvir agora, né? Eu entrevistei o presidente Lula em dezembro de 2017. Ele já estava condenado pelo Sérgio Moro, pela 13ª Vara Federal de Curitiba, esperando o recurso que ele vai perder por unanimidade dos 3 desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, né? E, naquela época, o Tribunal Supremo, que condenação em segunda instância, dava prisão já, isso foi depois revertido. O Supremo tem mudanças de entendimento, né? Algumas delas, inclusive, é normal que se revise, né? Mas algumas dessas mudanças parecem realmente, às vezes, um pouco não só pela letra fria da lei, né? Mas por algum interesse político. E isso deve ser rechaçado também. Mas, enfim, entrevistei Garotinho antes e depois dele ser preso, foi preso algumas vezes, né? Enfim, o interessante o pior animal é o acuado, né? O pior animal é o acuado, é o animal mais irracional, mais
mais agressivo, irracional, né? Enfim. E os bolsonaristas estão muito acuados, né? Porque em Copacabana, no final de semana, a manifestação de Bolsonaro, esperando 1 milhão. Segundo a USP, deu 18 mil, 17 mil. Segundo a Datafolha, deu 20 e poucos mil. E segundo a PM de Cláudio Castro, aliado dele que estava lá, 400 mil. E esse programa, eu estava lendo sobre esse programa da USP, um amigo meu mandou, que é um drone que levanta, né? Ele levanta. Não é sério. Não, é sério. Sim, desculpa. Amigo meu que me mandou. Ele levanta, sofredor, mas é gente boa. O freguês tem sempre razão. Então, é sério, mas ele levanta e ele conta por cabeça. E é um software no drone que é feito para... isso não é piada, tá? Isso é sério, informação técnica séria. Para contar cabeça de gado. Ele foi adaptado porque o gado ele é quadrúpede, né? Então ele tem mais superfície assim, de cima, assim, vindo de cima, né? Mais alongado, né? Então é adaptado. Enfim, teve derrotas no Congresso Nacional, fruto do insucesso. Para quem tem, para a gente ter 1 milhão, vai ter, enfim, 20 mil. Ainda que seja com acesso mil de Cláudio Castro, todo mundo sabe que não foi. Em off, os bolsonaristas, os políticos bolsonaristas, né, que aí é gente mais racional, colocaram o número entre 70 e 130 mil pessoas. Né? Mas, enfim, não foi 1 milhão que o Bolsonaro queria levar, que ele já levou às ruas, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, e enfraqueceu muito a pauta da anistia. Muita pauta da anistia. Né? No Congresso, porque não reverberou, né? Não reverberou. E o deputado Eduardo Bolsonaro, filho de Bolsonaro, né? Federal, que estava disputando uma vaga na Comissão de Relações Exteriores da Câmara Federal. O próprio partido dele, segundo o próprio Valdemar da Costa Neto, né? O Congresso não quer entrar em briga acirrada com o Executivo e nem com o Judiciário. Entendeu? E tem que pacificar mesmo, entendeu? Então, assim, e aí Eduardo vai, desiste, ele é descartado internamente pelo próprio partido, né? Pelo PL e pelas mais forças, mesmo forças conservadoras do Congresso, pulam do barco para elegê-lo presidente da Comissão de Relações Exteriores, né? Ele, quando o pai era presidente, tentou ser embaixador dos Estados Unidos, do Brasil nos Estados Unidos, também não conseguiu, segundo ele, porque ele tinha experiência, porque ele tinha estudado hambúrguer no Maine, né? Enfim, é um posto novo que tem no Itamaraty, hambúrguer no Maine. E ele estava desde o Carnaval nos Estados Unidos e falou que vai ficar por lá. Aí chorou e tal, enfim. Isso na bolha bolsonarista, isso logicamente que uma bolha esvaziada, né? Mas ainda, sem sombra de dúvidas, todos precisam mostrar muito forte ainda, mas esvaziada em relação ao que já foi, em público na rua. Talvez também porque apoiar Bolsonaro é uma coisa, apoiar a anistia seja outra. Entendeu? Até porque, como é que você vai deixar uma pessoa que não foi julgada ainda? Anistia prévia? Como é que é isso? Anistia preventiva? Né? Enfim. Então foi uma semana dura aí para os bolsonaristas. Então, acho que parte dessa raiva estava nos comentários do anúncio da entrevista com o governador Sérgio Cabral, o ex-governador Sérgio Cabral. Enfim, o que eu posso dizer é o seguinte, como eu falei, vou repetir, eu já entrevistei garotinho depois de ser preso, tendo uma história de beligerância com um garotinho no passado, né?
Entrevistei Sérgio Cabral pela segunda vez depois de ser preso. Entrevistei Lula entre uma condenação e outra que gerariam sua prisão. E, sinceramente, também não é brincadeira, sério. Já entrevistei Flávio Bolsonaro, que nunca foi preso. E foi uma boa entrevista, aliás. Entrevistei Flávio Bolsonaro e Marcelo Freixo no mesmo dia, como tem que ser. Né? Não tem que ter preferência pessoal. Se Bolsonaro eventualmente for preso, né, e sair da prisão, eu também certamente vou querer entrevistá-lo. Está aberto aqui o microfone, franqueado, né, caso isso aconteça. Não é um desejo. Eu disse ontem aqui, volto a repetir, quando o Lula foi preso, eu escrevi um dia triste para a República. Eu acho que quando o Temer foi preso, foi um dia triste para a República, e se Bolsonaro for preso, vai ser um dia triste para a República. Mostra muito mais da gente do que deles, eu acho. Entendeu? Agora, o assunto de ontem, Nogueira, foi esse caso aí do José Francisco Barbosa Abud, né, o advogado, que numa petição à terceira vara civil, a juíza Helenice Martins, né, titular, proferiu uma série assim, ataques assim, de cunho racial escancarados. O negócio é muito escancarado, né? É muito escancarado. E, enfim, gerou, como você falou, reações. Primeiro, o TJ, Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, se manifestou em defesa da juíza. Publiquei. Depois a OAB, que é o órgão de corpo dos advogados, mas o negócio é tão escancarado que teve também que assumir uma posição em defesa da juíza. Tal gravidade das ofensas, o péssimo nível das ofensas, né? E depois a AMAERJ, a Associação de Magistrados do Estado do Rio de Janeiro. Publiquei os 3 e li a petição. Porque, rapaz, é uma coisa muito assim. Eu acho, sinceramente, eu não conheço a pessoa, mas pelas informações que eu tive, e eu estava conversando com um jurista sobre o movimento do Bolsonaro. Olha que doideira. Olha, você leu sobre? Eu não, o quê? Aí passou. No site Migalhas, site nacional, foi aí que eu comecei a apurar, né? Enfim, fiz contato com as assessorias dessas instituições para poder receber, né, as posições. É um caso gravíssimo, né? É um caso gravíssimo. E tem também, assim, é uma coisa muito mal... Ele bota Elon Musk no meio, uma empresa de Elon Musk que fabrica microchip para implante em pessoas. Aí mistura isso com Joseph Mengele. Joseph Mengele é um médico do campo de Auschwitz, que é a Associação de Auschwitz, foi o maior campo de extermínio de judeus e de dissidentes do regime nazista, né, que houve na Segunda Guerra Mundial. E Mengele fazia experiências lá com pessoas, né, cara? Tipo, você faz com camundongo. Cortava membro para ver se continuava crescendo depois de amputado. A raça ariana botava corante azul no olho para ver se o olho ficava azul, entendeu? Quando a Alemanha perde a Segunda Guerra, ele foge, vai para a Argentina. Aí o Mossad, aí em 49, a Segunda Guerra acaba em 45, 49, Israel passa a existir, o Mossad, né, que é um serviço secreto até hoje muito, muito competente, identifica o Adolf Eichmann, que foi o cara que planejou a solução final na Argentina, morava em Buenos Aires incógnito, e prendem ele. A solução final é o extermínio dos judeus, né, o Holocausto. E aí levam para julgar em Jerusalém. Né? Até a Hannah Arendt, uma filósofa judia, escreve Eichmann em Jerusalém, que ela cria o conceito de banalização do mal. Né? Você olha para Eichmann assim, você não é um demônio com um chifre, com um casco de cabra, com um rabo pontudo, com um tridente na mão. É um cara aparentemente medíocre, um burocrata qualquer do Estado. Né? Isso também acho que o filme Ainda Estou Aqui mostra muito bem. Né? Não são pessoas assim terríveis, que você olha e você vê o mal encarnado. Quando prende o Eichmann, o Mengele foge, fica com medo, foge para o Paraguai e depois para o Brasil. E vai morrer em 79 na praia de Bertioga. Quer dizer, é uma doideira só. Né? É uma doideira só. E fala uma coisa, ele não cita o nome, mas fala de um ministro do STF posto pelo PCC.
existem várias fake news nas bolhas bolsonaristas que atribuem isso de maneira... Eu tenho restrições ao papel que o Moraes está desempenhando no sentido da passionalidade, da pessoalidade no processo. Por ser vítima não pode jogar algoz. Mas, porra, Moraes foi secretário de Segurança de São Paulo. Você sabe como ele era conhecido? O cara do Rota na Rua. O cara endureceu, enfim. Aí dá a entender que o Elon Musk, que hoje é secretário de eficiência governamental de Trump, está criando vários problemas com a justiça lá, demitindo gente, mandando e-mail, o próprio FBI com a CIA, enfim. Sul-africano, é como se dando a entender que assim como Mengele fez com os judeus em Auschwitz, que Moraes ia ser cobaia do nanochip desse da empresa do Elon Musk. É um negócio muito louco, né? Eu acho que o que vai sair disso é a relação muito forte, que já saiu, né? E o que vai sair é uma alegação de insanidade. Porque eu não tenho nenhum elemento para julgar isso, eu não sei daquilo que eu li, eu não conheço a pessoa e tal. Mas é uma coisa assim que não tem... Né? É meio tipo... Lembra, sabe o quê? Alberto Jefferson dando tiro na PF. Aquele negócio tão estapafúrdio que você, assim, você fica assim, como você falou. Você fica... Né? Juro para você, Luiz, que eu achei que era algum fake, alguma coisa nesse sentido. E eu tô lendo aqui, cara, um trecho, não consegui ler ontem, não tive tempo, infelizmente. Eu tô lendo um trecho aqui da petição e, cara, é um negócio mais difícil de acreditar ainda. Ele eu não vou ler sobre o que ele fala, parece que é a petição sobre uma pensão, né? Isso. Varacível, né? É varacível. E ele usa termos assim, extremamente pejorativos, inclusive com relação à questão de sexo do casal e tudo. Mas ele usa aqui uma comparação em que ele faz a comparação e depois ele coloca assim: fiz a comparação sem querer, querendo. Eu confesso... parece a pessoa no gozo das suas plenas faculdades mentais, né? Difícil. Não tenho formação nenhuma, não sou médico, não sou psiquiatra, não cursei. Agora, é um negócio muito... Não, e, além do racismo, vou ler aqui, como sério agravante da petição dele, a juíza, de agir coacidamente sob forte influência de subordinado ou a servidor de gabinete no mesmo endereçamento continental e de similares, destoando das excelentíssimas tendências primitivas, provavelmente resultante, causa e efeito de uma infância devassada por parentes próximos que perpetuam abusos mais que comuns a primatas ou primitivos. Nada estranho na nossa natureza perversa e indiferente. Aqui fica uma pintura de que ainda somos os mesmos e vivemos como os neandertais. Quer dizer, o sujeito quer fazer uma paródia de vivendo com nossos pais de Belchior. Bota neandertais. E essa coisa do primata e do primitivo, cara, é você levar o racismo a um grau de bestialização, onde você perde a condição humana para se animalizar. É isso que está aqui, entendeu? É uma coisa muito grave, assim, muito grave. E o problema disso tudo, o problema é apito de cachorro. O que é apito de cachorro? É uma coisa que Elon Musk, na posse de Trump, fez solução nazista. Não é solução nazista, não. Por que você acha que uma pessoa dessa vai fazer a junção de Elon Musk com Mengele, se não foi por conta disso? É apito de cachorro. E os cachorros respondem, entendeu? E esse cachorro, infelizmente, se for na analogia, enfim, é um ataque de uma pessoa com tomada de raiva, de cólera, é um negócio muito gratuito. Por discordar da decisão, discorda, recorre. Representa contra a magistrada no CNJ.
entendeu? No TJ, no CNJ, leva a questão ao STJ, se for questão constitucional, o Supremo. Isso não existe, entendeu? Não existe. Entendeu? É uma coisa assim... É uma vergonha que Campos seja mais uma vez esteja na mídia nacional por conta de um motivo tão torpe, né? Dá vontade de encerrar o assunto com essa frase sua. Você fechou, assim, fantasticamente bem. Campos, de novo no cenário nacional, com uma notícia dessa. E, assim, eu estou lendo aqui mais, confesso que eu fico estarrecido como ele trata a questão de palavrão. Nunca tinha visto isso, cara. Eu nunca vi, quer dizer, não sou advogado, mas a gente lê muita coisa, a gente lê muita petição. Daqui a pouco mesmo vou até preparar, junto com o João Paulo, uma petição aqui pra gente. Então a gente está sempre lendo, né? Só pra gente explicar o ouvinte como é que é o dia a dia da gente também. Não é assim você chegar aqui e falar, você lê o tempo todo. E assim, é um negócio assim, muito complicado. O que se espera, sobretudo, disso aí, não só essas notas de repúdio que são importantes e demarcam assim, um campo, mas eu vi, inclusive, em alguns comentários nas redes, hoje pela manhã, vi também no grupo de WhatsApp do próprio programa, e tem gente pedindo a cassação da carteira de OAB dele. Agora, a gente vai naturalmente acompanhar esse desenrolar desse caso para saber como que será o desfecho. Porque na matéria hoje, a ação, a juíza corretamente, depois desse ataque, se julgou suspeita. Né? Nogueira, está sem som. Estou te ouvindo. Não, desculpa, perdão, tá. Erro meu. Ela se julgou suspeita pelo ataque que sofreu, atitude que eu acho que Moraes devia ter em relação a Bolsonaro, por exemplo. Né? Aqui não tem essa de lado, o que é certo, o que é duvidoso, né? E o caso foi para Leonardo Cajueiro, juiz conhecido em Campos. Nessa juíza, ela é nova em Campos. E o Cajueiro, né, disse que oficiou o Ministério Público, diretamente ao Procurador-Geral de Justiça do Estado, né, para ser instaurado procedimento criminal para apuração de possíveis crimes de racismo, injúria racial, apologia ao nazismo. Ótimo. Que seja apurado e que seja devidamente cumprido aí o rigor da lei após a apuração. É o que se espera, no mínimo. E como você trouxe, melhor parte do comentário, acho que aqui destaque é isso. De novo, Campos nesse cenário aí tão ruim. Campos foi uma das cidades, eu não sei pontuar, você talvez consiga, mas foi esses 300 anos de escravidão que a gente teve no país, sombrios, 300 anos sombrios. Campos foi uma das últimas cidades a abolir a escravidão de fato, de aceitar a abolição da escravidão. Então, quer dizer, a gente tem aqui um passado muito forte, muito pesado por conta dessa escravidão, e esse tipo de reação aqui em pleno século XXI, em 2025, nos deixa assim muito, não só triste, mas sobretudo revoltados com essa situação. A gente teve José Patrocínio, primeiro presidente Nilo, como você lembrou com o primeiro bloco com Cabral. Não, perdão, Nilo Peçanha, primeiro presidente Nilo, como você lembrou, primeiro bloco com Cabral, Brasil. Tivemos um prócer da abolição, que foi, aí sim, Patrocínio, né? Jornalista de Campos, que era amigo da Princesa Isabel. A gente tem essa coisa, né, cara? A coisa boa é coisa ruim, enfim. Esses 300 anos de escravidão ao qual você se referiu, né? Olha para o canal Campos Macaé, o famoso valão. Isso tudo foi aberto por escravo, no braço, sem máquina de explosão, no braço. Se alguma outra coisa ajudou ali, foi parelha de boi e de burro, ou cavalo.
No braço por escravos. Agora, olha para o tamanho do canal, a largura do canal, vai até Macaé, Campos Macaé. Imagina cavar isso na pá. É essa dimensão do passado que Campos tem, né? Que parece querer se conectar de uma maneira, parece até. As pessoas falam que seria isso, não tem uma história. Travancaria, Campos e tal. Cara, às vezes você fica até pensando mesmo, porque parece coisa que tem energia maligna que a pessoa se conecta e. Entendeu? Enfim. Eu não sei se eu comentei com você, Karma, né? Um espírita falou comigo, Nogueira, Campos tem um karma. Então a gente precisa entender as coisas que acontecem aqui através desse karma. Enfim, é isso que você está falando. A gente não sabe. Mas vamos acompanhar, evidentemente, vamos ouvir os representantes também da ordem, vamos saber o procedimento. Como você disse, traz hoje, na atualização da sua matéria, né, os próximos passos do que será feito a partir de agora. Mas eu conheço com juristas, assim, primeira coisa, esse advogado, segundo eu apurei, ele já tinha problema com vários servidores de cartório, entendeu? O acesso dele já era restrito, parece que algumas áreas do fórum, por problemas que ele já tinha criado. É uma pessoa, assim, parece agressiva, né? Assertiva ao ponto de ser agressiva, né? Só que ele extrapolou, né? Passou muito além de qualquer conta, né? Eu acho que o que ele vai alegar é insanidade ou temporária, enfim, vai alegar isso, até porque é a única maneira legal que ele tem de se livrar. Porque o insano, ele não pode ser penalmente responsabilizado pelos seus atos, né? Ele é incapaz. A figura jurídica da incapacidade, né? Então, provavelmente deve ser o que ele deve alegar. E talvez seja verdade, aí só um psiquiatra para poder aferir, né? Não pode falar nada sobre isso. Se me permite, aí, que você falou, só um psiquiatra, só um especialista, isso aí tem que ter a análise correta, científica de um especialista. Mas ele alegando ser, sem ser, para mim é covardia. Né? Para mim é covarde. Então. Também, rapaz, teve gente que falou que para fechar o Supremo no cabo do soldado, depois o pai foi jogado no Supremo, não ficou chorando? Aliás, é igualzinho Tricolor, Vascaína e Botafoguense, antes e depois de jogar com o Flamengo. De novo. Antes de jogar com o Flamengo é macho pra caramba. Eu freguei, não sei o que, final. Eu ganhei, o Botafoguense, que eu ganhei de 4-1 no Brasileiro do ano passado, o time do Flamengo todo desfalcado. Né? O Vasco, coitado, o Vasco tá na fase muito ruim, né? Mas enfim, cresce também com o Flamengo, e depois do jogo. Né? A culpa é de Menezes, Mano Menezes, né? Desgramado, né? Fazendo a gente passar por isso aqui. Falei em futebol, já que você abriu essa. Eu sou muito fã daquele Otávio Guedes da Globo News. Gosto muito dele. Aliás, eu assisto muito 18 horas, a edição das 18, com o César Tralho, com aquela equipe ali. Mas já falei que acho que o Guedes tinha que estar naquele das 18 horas. Ele faz mais cedo no Estúdio I, eu não consigo assistir. Mas eu vejo nas redes sociais, ele falou uma coisa interessante sobre covardia, e você traz também um outro paralelo aí, da gente comentando sobre esse advogado, que traz essa coisa de nazismo, de fascismo de novo aí, essa coisa toda, além dessa terrível ato de racismo escancarado, e o Otávio Guedes fala, poxa, para quem é muito fã de Ustra, e vai para a praça pedir anistia, tá muito covarde. Tá muito covarde. Não houve tortura nenhuma. Tem que ter os malucos que comparam, que hoje tem uma ditadura igual a que tinha antigamente, né? Um negócio de terraplanista. Serve para reflexão, entendeu? Se Bolsonaro ficou condenado e preso, mande do bom, beijo do morto. Boa. E aí? Como é que é isso? Entendeu?
Para mim tá errado de qualquer lado. Sim, dos dois lados, exatamente isso. Entendeu? Extremismo não dá para nada, Luiz. A não ser pro ódio. A não ser pro ódio e... Nossa, cara, tá muito adoecido por causa de política. E não é só extrema-direita, não. Não. Muito lulapetista também anda adoecido. Assim, ao passo que Bolsonaro está acuado, os bolsonaristas estão acuados pela essa série de fatos que eu citei aqui no começo desse bloco, há pouco aparecimento popular na manifestação em Copacabana, o Bolsonaro não vai para a Comissão de Relações Exteriores, vai ficar no estado de chora, né? Enfim, o Congresso, por conta do enfraquecimento da manifestação, não tira de pauta, assim, nunca colocou em pauta, mas tira da expectativa de colocar em pauta qualquer coisa de anistia, entendeu? Sim. Os lulopetistas estão um pouco emparedados pela queda de popularidade do Lula, né? Que também, vamos falar a verdade, está falando muita besteira, né? Muita besteira. Entendeu? Vai falar que botou Gleice Hoffmann, botar uma mulher bonita para... Cara, o que é para nós? Se Bolsonaro falar isso, o mundo caía. Aí vem uma massa tibúria da vida querer dizer que não é machista. Entendeu? Se acessos estão sendo cometidos nessa investigação, conduzida por Alexandre Moraes, como juiz de instrução, que é uma figura que não existe no Brasil. Se acessos foram cometidos, se há parcialidade se há parcialidade de Moraes com Bolsonaro, cadê o grupo prerrogativos? Né? Então, acuados com essa queda de popularidade do Lula, que está tentando reverter, né? Com a Gleice ali no Congresso, até que a aprovação do orçamento mostra que ela teve isso na primeira tarefa, né? O orçamento foi aprovado. Tiveram que abrir mão de um monte de coisa, mais coisa para o Congresso ainda, mas não tinha outro jeito, né? E essa coisa agora do imposto de renda, que é promessa de campanha, acho justa, acho necessária. Quem ganha mais, paga mais, é a parcela ínfima da população, e quem ganha menos paga 600, 5 mil, acho justo. Só que foi promessa de campanha. Só está retomando agora para tentar reverter pesquisa. A atitude é certa, o motivo é errado. Entendeu? Vamos ver. Mas está todo mundo muito adoecido por conta de política, cara. É um momento de uma política muito adoecida como um todo, e aí o nível fica muito lá embaixo, fica muito ruim. Você não consegue enxergar o que é a realidade, o que está aqui, é só aquela coisa daquela bolha, do seu mundo. Cara, eu uso lá o X, mas o X é assim, para quem não acompanha, rapidinho. O Twitter, né, ele não tem freio, ele não tem filtro. Você pode publicar, você pode... O TikTok, por exemplo, ele é muito restrito. Falou sobre violência, mostrou imagem pesada, ele já começa a partir para te advertir, segunda advertência, terceira já bloqueia a sua conta. Então, assim, é uma política de comunidade muito mais, talvez, saudável, apesar de a gente saber das coisas que acontecem e tudo, mas há uma tentativa de acertar, me parece que mais claramente. Já o X, e depois, principalmente, da entrada do Elon Musk, a coisa ficou muito sem freio. Então, ali na minha opinião, e assim, confesso a você que eu estudo muito essas coisas de redes sociais, até para entender o processo, é muito complicado porque incrementa essa questão do ódio. Você havia puxado aí o assunto do futebol, falando de Vasco, de Flamengo, Fluminense, Botafogo. Queria te pedir, são 9 horas em ponto, só para a gente comentar a seleção brasileira. Porque a alegria do brasileiro sempre foi o quê? Futebol e carnaval, sempre, né? Carnaval passou, beleza, temos a qualidade do carnaval, aquela coisa toda, mas assim, o futebol já não está mais na seleção brasileira. A alegria é tão intensa quanto tinha antigamente, tanto é que a gente confesso a você que não sei, mas a gente estava em 5º lugar numa classificação de eliminatória, ou seja, o Brasil sempre foi
Se bem que todas as vezes que o Brasil foi campeão, ou pelo menos a maioria das vezes que o Brasil foi campeão do mundo, ele não fez uma eliminatória muito lá assim, mas sempre era uma coisa, pelo menos essa última geração que a gente conseguiu ver campeã aí, dos Ronaldinhos e de tantos outros, a gente meio que apostava na seleção, meio que ficava no sacrifício para ver um jogo até mais tarde, mas confesso a você que ultimamente muita gente não tem feito isso. Você viu o jogo ontem, como é que você avalia aí a seleção que enfrentou e venceu a Colômbia por 2-1? Nogueira começou bem até fazer o gol, fez o gol muito cedo, menos de 10 minutos. A Colômbia é um time muito qualificado tecnicamente, né? Vencendo já desde 2014 a Colômbia orbita ali como terceira força, né? Disputa exposição com o Uruguai desde 2014, onde eles fizeram conosco as quartas de final daquela Copa aqui no Brasil. Tem a remanescente daquele time, o James Rodrigues era o craque daquele time e ainda joga, né? Tem o Arias, né, do Fluminense, que é um belíssimo jogador. É um time bom, o time colombiano é um time bom. Né, como eu disse, ele estava orbitando como terceira, desde 2014, disputando com o Uruguai como terceira força do continente, entendeu? E assim, mas aí a Colômbia partiu para cima e dominou o primeiro tempo todo. No segundo tempo, dominou o primeiro tempo após o gol, né? E também teve um lance péssimo para nós flamenguistas. O Gerson saiu com uma contusão na perna esquerda, mesmo que tinha sentido já, você lembra disso no Fla-Flu, no segundo jogo, ele botou a mão assim? Aquela coisa, se fosse um jogo de clube, talvez não jogasse. Seleção, o cara quer mostrar, está disputando vaga titular, quer mostrar serviço. Enfim, e também revela outro problema, né? A CBF fizeram isso com o Pedro no passado, na seleção, estamos sem Pedro há um ano, pagando o salário de Pedro. O Flamengo, não é a CBF, né? Não é CONCACAF, né? Se tivesse ficar um mês parado do Flamengo para pagar o salário dele, eu acho que, no mínimo, a confederação tinha que pagar o salário do cara no tempo que estava instalando por conta da seleção. Absurdo isso. Absurdo. Entendeu? Você sai para fazer um serviço que não do Grupo Folha, esse quebra todo e eu que tenho que te indenizar, você não estava trabalhando para mim, pô. Estava com outra camisa, entendeu? Enfim, mas a saída de Gerson também impactou o time. E Gerson é aquela coisa do organizador, né? Impactou. E vem empate no segundo. Vem empate, né, da Colômbia, uma bobeira da saída de bola, uma coisa boba. Eu acho que os grandes problemas brasileiros, a defesa. Dorival não até hoje não acertou essa defesa, né? E a coisa boa é que entrou no segundo tempo um destaque do Flamengo também, que vem brilhando, que é o... Ai, meu Deus, o lateral direito, fugiu o nome dele agora, o garoto oxigenado. Mas ele entrou com a vontade na defesa, no ataque. Deu um come Ramos Rodrigues, o Rodrigues deve estar passando aqui daqui a pouco, aqui no carrinho. Tá? Ele está agora deslizando na grama. Um lance de ataque. A defesa também teve um lance lá que atropelou até a bandeirinha, não o bandeirinha, a bandeirinha mesmo do corner, né, na marcação, e mudou, né, aí deu mais ritmo, o Brasil foi melhor no segundo tempo. E outra coisa muito legal, que Vini Júnior conseguiu ser tão decisivo contra o Real Madrid, né? Ele sofre o pênalti que vai gerar o primeiro gol de Rafinha, no início do jogo, e ali no terço final do segundo tempo ele vai também dá sorte, tem que ter sorte, né? Só tem sorte quem tenta. Tudo ele faz da área, a bola desvia e mata o goleiro em 2-1. Até esse gol de Vini Júnior, já mais da metade do segundo tempo, o Brasil era o sexto colocado na tabela. Com um gol virou segundo. Que também classificam-se 5, né? Nessa... Rapaz, eu tenho uma preocupação muito grande depois que eu vi Zico jogar bola
E Zico na seleção não conseguiu o mesmo êxito, não pessoal, mas talvez em grupo, né? A seleção não conseguiu ser campeã daquela de 82. Acho que a Copa mais merecida de troféu, se é que pode dizer assim, né? Nem sempre ganha o melhor. Você conhece futebol. Agora, eu tenho meio que uma preocupação com isso. E me parece que o Neymar, apesar de números excelentes, eu não vou nem mexer com o negócio de caráter para a gente não ter que parar aqui e ser preso depois. Assim, vou falar só do futebol. Apesar de bons números, o Neymar tem ótimos números na seleção, tem mais gol que Pelé, tem mais isso, tem mais aquilo. Mas tem mais jogos também, né? Tem mais jogos, bem lembrado. Em média de gol ele cai bem. Aí Zico está na frente, Pelé está na frente. No total é isso aí. Ronaldo na frente, Ronaldo tá em média de gol. Média de gol, perfeito. Não, não. Vale. É o que vale. É o que vale. Ele jogou 100 jogos, fez 2 gols. Eu joguei 3 jogos, fiz 1 gol, pô, eu sou melhor que você. A média de gol. Mas a turma aproveita, né? Já divulga, já espalha o geral, o gol. Mas assim, tem o título, tem a medalha de ouro olímpica, que era um sonho da gente, né? A gente nunca... Não. Né? Tudo bem, eu até entendo, mas não consigo, não sei se é porque eu tenho uma bronca dele, não sei. E aí você vê um cara, uma personalidade como o Zico, que vê outra do Neymar, é incomparável. E aí você fala assim, em termos de personalidade, me parece também que esse Vini Júnior vai meio que arranhando com essa coisa, vai bem no clube, mas não dispõe. Tem vários jogadores assim, mas aquele que a gente sempre apostou que seria um estouro, acaba não sendo na seleção. Fico preocupado com isso também, apesar da entre-safra nossa ser muito, 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 muito grande, ou seja, muito ruim. Talvez é um contexto também. Futebol você não joga sozinho, não é Vini Júnior, não é Pelé sozinho. Tem todo, se bem que Pelé fazia muita coisa sozinho, né? Mas assim, você tem todo como você disse, você tem um Gerson para chegar e entregar uma bola para Vini Júnior, você sabe que vai ser gol. Beleza, você tem um Romário na Copa 94 que se bola chegar pro baixinho ali na área, na entrada da área, esquece. É 90% de gol. Mas mesmo considerando essa entre-safra, eu vejo o Vini Júnior com essa coisa assim, clube e seleção. Não sei se você percebe isso. Enfim, eu acho que ele ontem convenceu. Ele mesmo no Real Madrid, ele às vezes é irregular, né? Mas ele tentou, ele chamou o jogo para ele e resolveu, entendeu? Antes do gol dele, o Brasil era sexto na tabela classificação. Depois do gol dele, foi o segundo. E vamos jogar com o primeiro campeão do mundo, campeão da Copa América atual, Argentina sem Messi, no Monumental de Urunga, na mesma terça-feira, o STF começa a julgar Bolsonaro. Né? E vamos sem Gerson, e também meio de campo todo desfalcado. Já não é assim que meio de campo deixou os olhos, vai todo desfalcado, porque Bruno Guimarães, outro titular, tomou cartão amarelo, também está fora. O zagueiro Gabriel Magalhães também está fora pelo mesmo motivo, recebeu o cartão amarelo. Bruno Guimarães é bonzinho. Bom. Não sei, mas enfim. Como dizia lá na roça, é esforçado. Não, você joga bola. Sim. Mas a gente não tem ali, não sei, a gente não tem um Falcão ali. Não tem. A gente não tem um... Não tem, não vejo aí com facilidade conseguir, não sei. Mas olha... Não tem um Modric ali, não tem esse jogador. Aí você pegou pesado. Não, o Modric pra mim tá no mesmo nível de Falcão. É um jogador assim que, né, um Xavi, esse menino Rodri da Espanha, entendeu? Tá. Um cara assim, aquele da Bélgica que ferrou com a gente em 2018, De Bruyne. Um cara pra pensar o jogo, entendeu? Uhum. Agora, o ataque nosso é muito bom, cara. Rafinha de um lado, Vini Júnior do outro. E outra coisa boa também. Aonde Vini Júnior sofreu o pênalti? Pênalti é onde? Dentro da área, né? Dentro da área, sim. Sofreu o pênalti em que lado da área? Não vi, desculpa. Lado direito. Não está mais fixado como tinha colocado no lado da esquerda. Tá. É o que eu tô falando. Houve flutuação. Entendeu? Ele e Rafinha flutuaram. Trocaria a posição. Então, aí é aquilo que eu te falei. O futebol não é grupo, mas é um contexto também. De repente o cara vai para o sacrifício para atender um comando de um treinador.
E aí sacrifica o futebol do cara. Entendeu? E aí agora você observa, se ele tá solto para jogar com mais possibilidades, aí abre o leque para ele de novo aparecer. Por isso que eu volto a dizer, de repente não é só ser bom no clube, mas treme quando veste a amarelinha, essa coisa que a gente fala, né? De repente não é isso. Rapaz, Rafinha hoje Rafinha é o melhor jogador brasileiro. Hoje. Fase. Tá jogando muito o Barcelona. Rafinha, Vini Júnior, Pedro recuperando, para ter um matador ali. Uhum. Não descarto o Neymar, se você descarta, não descarta, acho que assim, é um desperdício de talento, não tem jeito, é moleque, vai ser a vida inteira, vai para sambódromo, como devia estar tratando contusão, entendeu? Não tem jeito. Vai ser a vida inteira. Entendeu? Agora o Romário assim resolvia, né? Quer ser marrento? Chega lá e resolve. Eu não queria te interromper, mas justamente para falar, mas Romário, você precisa treinar, precisa chegar lá e resolver. Ele cai, ele começa a cair, ele começa a sair rolando pelo chão, aí você parou também, né? Esse lado do capô, você está puxando. Parou, essa relação de depois que, pô, falando no Neymar, as crianças do mundo se jogavam com a mão na perna gritando, pô, o cara virou meme internacional. Não, assim, discutir a habilidade de Neymar é besteira. É besteira. Ele é muito habilidoso. Deus deu ele muito talento, agora ele não deu caráter, não deu cabeça, ele desperdiçou talento. Agora, mesmo assim, eu não abro mão dele na seleção, não. Não abro mão mesmo. É o cara que, aquele gol que ele fez com a Croácia, que depois ele tomou um empate. E um lance resolve o jogo. Como o Vini Júnior fez ontem, percebe? Então, eu acho que ele precisa arrumar mesmo meio de campo e defesa. E acho o Dorival Júnior fraco. Ele já de início foi muito mal, a verdade é essa, depois de muito bem no Fluminense. Foi muito mal na seleção. E o Dorival não está conseguindo acertar, cara. No gol da Colômbia, porra, tem um zagueiro que não faz o experimento corretamente, cara. Ele está avançado, dá condição ao colombiano. Que faz o pivô da direita e dá para o camarada chutar da entrada da área, entendeu? Então não foi impedimento porque ali impedimento era um triângulo, não era a linha, entendeu? Sim, o cara tá fora. Entendeu? Esse é treinamento, isso é parte tática, entendeu? Isso é você saber mexer na mesa aí da rádio ou não. Sim. Entendeu? Tá vendo aqui o problema, é só... Então, enfim, eu acho que o Dorival acho bom treinador em termos de Brasil, mas, rapaz, esse lado de seleção é um problema. Ele perdemos Pedro, um ano com a seleção, Gerson está machucado, não sabe quanto tempo vai ficar, Gerson é o cérebro do Flamengo, e está arriscado se o Dorival não emplacar, tomou um sapé caiaiado da Argentina aí, sem nessa, e é jogo que pode dar qualquer resultado, pode dar Brasil também, sim. Entendeu? Sim, joga de igual para igual. E Felipe Luiz para ter na seleção. Se não for agora, vai ser já. Tem falado muito isso com você. Para mim, a satisfação de ver o Flamengo ganhar é por conta do... E eu vi um comentário fantástico. Você mandou para mim. Rapaz, para com essa história. Pega um time bom que qualquer um é técnico. Amigo, você pegar um time estrelado como o time do Flamengo... Como é que Tite foi técnico dos Copas do Mundo e não acertou esse time? Você não consegue nem falar com os jogadores, velho. Os caras nem olham pra você. Tô falando, ô Luiz, a gente viveu nesse meio. Os caras nem atendem a você, nem olham pra você, velho. Qual é a pegada do Felipe? Felipe é estudioso, Felipe se dedica, ele mesmo fala, ele mesmo revela nas entrevistas, mas sobretudo ele consegue o quê? Agregar. Se agregar um monte de estrela, você mesmo conhece muito bem essa coisa de vaidade, você sabe como é que é o tal da vaidade. É um negócio complicado, na hora de bater uma falta, na hora de bater um pênalti. E assim, o Felipe, ele consegue fazer isso de forma muito tranquila e me parece que até muito natural, sem aquela coisa assim de impor liderança, sem nada. Por quê? Porque ele é jogador de futebol. Ele saiu dali do meio dos caras, mas com qualidade. Ele era um jogador bom. Então, eu acho que ele consegue fazer isso de forma muito natural.
É uma coisa que eu te garanto, que Boto e Felipe Luiz, Boto diretor de futebol do Flamengo, português, que o Flamengo importou, tem feito bom trabalho, novo presidente, o BAP, né? Boto, Felipe Luiz, o próprio Neymar falou na entrevista que deu para Romário que estava para voltar entre Flamengo e Santos. E informação apurada, Boto, Felipe Luiz botaram assim, o quadro prós e contras de Neymar, né? A parte técnica ninguém discute. A dedicação, profissionalismo, nem para sambódromo como deve estar em fisioterapia, entendeu? Não ir para Cruzeiro, pô, para virar influência digital, pô, tem que estar se recuperando. Por 2 anos, lá jogou quantos jogos? O Neymar jogou, entendeu? Então, enfim, e fizeram isso e chegaram à conclusão que não queriam o Neymar. E olha que Felipe Luiz até pouco tempo atrás, companheiro dele de seleção. Ou seja, conhece bem também. Conhece bem, entendeu? E o que consta na seleção contra os jogadores eram próximos, entendeu? Sim. Felipe Luiz não quis. Se Felipe Luiz entrar também na seleção, eu acho que a continuar é cedo para falar, mas continuar com essa carreira aí fulgurante, pode ser questão de tempo, a não ser que o Brasil passe uma necessidade muito grande nas eliminatórias aí. Ele não vai aceitar pai de Neymar, pasta de Neymar, entrando na situação vexada, não. Quando eu falo que não levo Neymar para minha seleção, quem sou eu para falar da habilidade do cara? Queria ter a habilidade que o dedo mindinho dele tem. Eu não tenho, nunca tive. E Zico que é Zico. Comparado naquela pergunta, você ou Neymar? Você ou Pelé? Falou, não, Neymar é infinitamente mais habilidoso do que eu. O Zico falou isso, imagine eu. Falo, a habilidade se compara, mas foi mais objetivo. Realmente era. Foi mais objetivo. Mas Neymar, para mim, não engraxa chuteira de Zico e de Rivaldo. Que é um nome que você não citou quando citou o Ronaldo, 2002. Para mim, o maior jogador da Copa 2002 foi Rivaldo. 2002 Rivaldo. Jogou muito. Assim, mas, eu não levaria Neymar pelo seguinte, não levo mesmo, é porque é simples, eu trabalhei antigamente era venda, né? Mini mercado. Um tomate, Aloysio, quando você guarda ali a caixa de tomate, um tomate podre à noite, no outro dia todos que estão em volta dele amanhecem podre também. Então, amigo, eu não, sinceramente, não dá para levar um cara desse hoje, com esse perfil pessoal dele, para uma seleção que quer, a não ser que a gente, assim, tivesse, como já teve, um excesso de craques. Os técnicos da seleção brasileira, antes desse tempo ruim de agora, eles tinham dificuldades, era para escalar o time, porque tinha 2, 3 craques de bola para cada posição. Raramente você tinha ali uma dificuldade com uma ou outra posição. Então, por mim, com essa dificuldade, com essa carestia que a gente está aí, com essa ausência de bons jogadores que a gente está, eu não levaria ele. Não levaria mesmo, de boa. Não levaria, não. Não, eu respeito sua posição, eu acho que tem lógica, vejo lógica na sua posição. Também faço muitas restrições a esse comportamento pessoal do Neymar, e não vai mudar. Não vai mudar. A morrer assim, um Peter Pan da vida, entendeu? Um Peter Pan, já velho, calvo, enrugado, pô, porta como um adolescente, entendeu? Não vai mudar. Mas eu não abriria mão tanto do Neymar na seleção, não, na próxima Copa do Mundo, não. Eu não abriria, é questão de, né? É fazer o que Boto e Felipe Luiz fizeram. Só que, pô, no time, eu concordo com você, porque o time, um brasileiro de ponto corrido é uma campanha longa, tem que ter muita dedicação. Amigo, Copa do Mundo são 7 jogos. São 7 jogos. O campeão e o vice-terceiro e o quarto fazem 7 jogos. Então, 7 jogos dá, entendeu? 7 jogos dá. 7 jogos, tô falando de 7 jogos. Pode ser, não. Os 3 primeiros pontos corridos, os 4 últimos perdeu, sai fora. Mata-mata. Ou empatou, prorrogação e pênalti. Não, aquele gesto dele contra a Croácia de Modric foi interessante. Ali eu falei, pô, cresceu no conceito, até que geral, se é que pode dizer assim, que ele deu uma bronca em Pedro e mais um outro que tentou
perderam a bola lá no ataque e não voltaram para socorrer. Pede a bola para Modric, né, que gera aquele lance do gol da Croácia. Que gera o gol da Croácia. Ah, no intermediário, Croácia. Eu falei, não, o primeiro volante está falando que intermediário do outro time, ganhando 1-0, falando pouco ficar o jogo. Neymar, aí sim eu falei, pô, você deu tipo assim, um relance, tipo, deu um brilho de seriedade, na minha opinião. O Modric apareceu, Kovacic na esquerda, pegando a ponta, cruza, Petkovic, pau. Quando foi para os pênaltis, eu falei, acabou. Time copeiro. Outro problema que a gente tem também, estamos em terceira Copa com o Alisson. Alisson não é bom goleiro, mas é ruim de pênalti. Entendeu? Copa tem que ter goleiro que seja pegador de pênalti, pô. A Argentina com o Goicoechea, o Brasil com o Tafarel, entendeu? Sim. Aqui, vamos lá? Vamos lá. São 9h21. Agradecer a você por hoje. Desejar aí um bom final de semana já, antecipado. Amanhã tem Folha da Manhã impressa aí nas bancas bem cedo. Entrevista, né? Cabral. Com a entrevista do Cabral também e do Sérgio Cabral, para quem chegou agora, né? Que foi o nosso convidado hoje aqui nesse Folha no Ar no primeiro bloco. Então, a você muito obrigado, a quem nos acompanhou também aí, a todos que né, interagiram com a gente aqui pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram, a gente agradece e estaremos de volta com o Folha no Ar na segunda-feira a partir das 7 horas da manhã. Obrigado, Aloysio. Não quero agradecer a você, né? Apresentou o programa aí, com a saída de Edmundo, a minha está programada já, né? E o Edmundo também pode ficar, e logicamente que plenamente a gente entende plenamente, né? A atividade de fim dele não ele é bom jornalista, mas a atividade de fim dele não é jornalismo, né? E pai de família tem que ver sempre, né, o que for mais vantajoso, né, em termos profissionais, em termos de retorno pecuniário, né? E você levou isso sozinho esse tempo, né? Deu um chorô lá pro Cristiano, mas fez. Obrigado pela sua força lá, obrigado. Padrinho. Não, obrigado pelo seu aval lá. Sou fluminense também, padrinho. Igual o tio Aloysio. Não sou eu, não. É o bom, o pai. Mas obrigado por ter levado esse programa, cara. Você é a alma do programa, entendeu? É o pilar do programa, é o âncora, né? Literalmente, faz um belíssimo trabalho. Acho que vai desde aquela mediação que você fez ali de Caio e o segundo turno ali de Caio e Vladimir, que eu falei, rapaz, vamos enfiar uma pranchada no outro, pega na cara de Nogueira. Você quase se borrando, rezando para Nossa Senhora, me ajuda, Nossa Senhora, pelo amor de Deus. E a gente sabe das questões outras fora do trabalho e estamos juntos. Você é um cara assim, porra, te admiro pra caramba, cara. Obrigado aí por ter levado esse programa. E agradecer a Beto também, e sobretudo ao ouvinte aí, telespectador. Eu que agradeço. Emocionado, feliz com suas palavras. Assim, a gente faz aquilo que ama, né? Eu falo com a dona Diva, vem pra cá todos os dias como se fosse a primeira vez. Então, confesso que faço de tudo mesmo, não só para vestir a camisa, mas para, sobretudo, com lealdade, honrar essa camisa e a sua amizade, o seu carinho que você tem com a gente, claro, evidente, com, né, profissionalismo e com ética, com respeito. Mas muito obrigado pela força, tanto na profissão quanto na vida pessoal, né, que eu faço questão de público aqui de agradecer e dizer o quanto você se preocupa, não é só comigo, com a gente aqui, com toda a equipe. E a gente não faz nada sozinho, né? Tem o Beto, tem o Marcelo, tem toda a equipe. Eu falei, você acorda todo dia pela primeira vez e dá de cara com o Beto? Todo dia. 4h30 da manhã, 5 horas da manhã estamos aqui. Quando não vem, chora. Eu podia fazer isso sozinho, né? Consigo não. Ninguém faz nada sozinho, amigo. Faz não. Obrigado a você. Valeu, Luiz. Obrigado aí, bom final de semana.
para nós. Amém. Valeu, amém. 9h25, fechamos aqui o Folha no Ar. De volta segunda-feira. Oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radimed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. Está sendo implantado na Radimed o Gênios Mamography Ologic, o maior avanço na detecção do câncer de mama. Você já pode agendar o seu exame. Radimed, sempre à frente. Referência também em